Olá, nós começamos mais um episódio do podcast Tecendo Ideias, da nossa temporada História Sem Fim. Hoje nós vamos embarcar no capítulo um, junto com o Bastian, entrando no mundo de fantasia. E o capítulo um chama Fantasia em Perigo. Esse primeiro capítulo, ele já começa dentro, né, do mundo de fantasia, e a gente já começa conhecendo os 4 personagens, seres, né, espécies que vivem dentro de fantasia, que são o Fogo-Fato, o Gigante de Pedra, o Duende Noturno e o Pequenino. A gente até tentou, olhando para eles, ver se a gente encontrava uma relação dos 4 elementos. A gente não consegue fazer uma ligação direta, porque a gente tem o fogo fato e o cobre pedra, que seriam, né, mais óbvios aí, como o fogo e a terra. Mas o duende noturno, ele tem um morcego, né, que é o meio de transporte dele, ele tem os olhos lunares, assim, mas a gente não conseguiu fazer uma relação direta, né? Se fosse para fazer, né, talvez a gente tivesse que encontrar aí alguma. Eu acho que há elementos tanto para associar com o ar quanto com a água. E o pequenino, ele tem uma cartolinha vermelha, né, que é um marco bastante relevante para ele. Ele é um duende também, um tipo, ele não é um tipo de duende, né? Ele é chamado de pequenino, mas ele é muito pequeno, como um duende, e ele vive nas árvores, né? Nos galhos de árvores. E ele tem um caracol de corrida, então ele é tão pequeno que ele monta num caracol, né? E aí a gente também não conseguiu encontrar relação água e ar especificamente neles, também tem elementos para os dois, mas a gente, né, pensa nesse 4 aí, fazendo associação com os 4 pontos cardeais, as 4 estações, então tem outras formas da gente pensar esse número que também é tão simbólico nesses 4 personagens que vão ser bastante relevantes para a história. Aí buscando um pouco origens no folclore e na mitologia, né? Esse Teeny Weeny lembra mesmo, ou seria um duende ou um gnomo, né? Talvez um gnomo, e tem muito na mitologia germânica que faz todo sentido pelo autor ser Cartola vermelha, né? né? E aí é por isso que por que que a gente está comentando sobre os quatro elementos, né? Porque a gente tem quatro personagens, seria assim quase que a nossa mente basicamente já vai tentar buscar correlações, mas às vezes as relações podem forçar um pouco a barra, né? Então por isso que a gente toma cuidado para não encaixar só porque a gente gosta ou porque a gente quer, mas na verdade talvez não esteja lá. E como é algo simbólico, né, seria bacana enxergar essa relação, mas existem outras, né? E o gnomo e o duende geralmente são seres da terra, né? Por isso essa dificuldade da gente pensar em água, que seria o que sobraria, porque estamos pensando em terra aí, da origem desse serzinho. Aí só falando um pouquinho das origens possíveis desses seres, né? O Bloop, que seria aquele Fogo personagem fato. Fogo Fato, né? É muito importante na mitologia germânica também, na mitologia europeia, né? No folclore. Will of the Wisp é o nome em inglês, né? E são essas luzinhas misteriosas que tem geralmente em pântanos e que guiam o viajante para uma enganação. Por isso que o personagem é tido como esse enganador, né? Que ele é naturalmente um enganador. E ele só estava lá agindo junto com os demais personagens de fantasia porque eles estavam em uma empreitada em comum, como a gente vai saber. Bom, antes da gente falar da empreitada deles, do porquê que eles se reúnem, vamos ver os outros personagens. Então tem o Will of the Wisp, acho que aspectos interessantes desse personagem.
A gente vê menção dele lá no Senhor dos Anéis, né? Então, lembrando Tolkien, um escritor inglês que também era um estudioso de linguística e de mitologia, e ele traz muitos aspectos de mitologia germânica, mitologias dos povos europeus mesmo. E tem lá nos pântanos se eu não me engano, é os pântanos dos mortos, eu não me lembro o nome exato, mas é aqui onde houve a guerra, é o pântano que divide para a chegada de Frodo para Mordor, né? Então eles estão sendo guiados pelo Gollum para chegar em Mordor por esse outro caminho. E é o caminho onde todo mundo evita, porque é o pântano dos mortos. E o Gollum fala: não siga as luzes, as luzinhas, você não pode olhar direto para elas e não vai atrás delas, porque elas estão aí para te enganar. Então ele usou algo que está no folclore e na mitologia e a gente vê incorporado numa narrativa. E quem lê e já tem aquilo como naturalmente parte do seu imaginário, né? Então, um europeu que lê aquilo, naturalmente já dá um clique, né? Porque é natural que aquilo já esteja no imaginário daquele povo, né? Aquilo é um conhecimento comum, que talvez para outro povo não seja tão fácil de apreender logo de cara que possa ter relação com esse Will of the Wisp. Se eu não me engano, lá nas criaturas tumulares, quando eles chegam, também vai ter isso. Logo no começo que o Tom Bombadil salva eles, tem alguma menção a essas luzinhas, porque elas também saíam de cemitérios, né? Então, por isso que dizia que enxergava-se em cemitérios esses seres, né, que talvez fossem fantasmagóricos, mas na verdade são os gases que estão saindo da Terra, justamente da decomposição, que no ar formam. E a mesma coisa acontece no pântano, que é um lugar de alta decomposição. Então, na verdade, esse a ciência já explicou, mas imagina a né, milênios atrás, centenas de anos atrás, um ser que ainda nunca imaginou estudar isso, entender isso de uma maneira objetiva, vê aquilo na noite escura, sem luz elétrica, só sob a luz da lua. É um ser, né? E é assustador. Você quer colocar alguma coisa aqui antes de eu ver os outros Não, personagens? colocou tudo, maravilhoso. Aí o Teeny Weeny a gente já falou, né? É muito parecido com essa coisa de duende e gnomo, muito curioso a questão dele estar montando um caracol de tão pequeno que ele é, mas também a brincadeira, né? Essa parte meio que lúdica de que é um caracol de corrida e no fim das contas, ao ler, ele é o primeiro, um dos primeiros que chega, se não me engano, é o primeiro dos Ele quatro é o que primeiro. chega. Ele é o primeiro. Então, ele foi menosprezado, né? E aí tem uma coisa meio clara, né? A gente menospreza o pequeno, menospreza o aparente mais frágil, menospreza aquele que parece que não demonstra nenhum tipo de violência, de desafio, né? É uma coisinha pequena montando num caracol. E ele mostra que talvez né, nesse mundo da fantasia as aparências enganam. Né? Então, o que parece mais inusitado vai acontecer nesse mundo, porque é um mundo da fantasia. Tem um pouco disso também, talvez. O outro que é o Rockbiter, que é o Bjorn Kraxark, que acho que em algumas versões nossas está mesmo com os nomes mais originais, né? E aí ele é o comedor de pedra, é um gigante, né? Então a gente poderia pensar nos trolls, né? Talvez que tem bastante em mitologias nórdicas mesmo, né? Esses seres gigantescos que representam a própria natureza, né? Isso tem também me volta muito Tolkien, curiosamente, mas eu acho que é justamente eh, pelo imaginário em comum mesmo, né? A gente está falando de autores daquela região que bebem de fontes de mitologia nórdica, de mitologia talvez eslava, de mitologia germânica, que é mais geral, né, que pega a Inglaterra também. E aí, por que estou lembrando do Tolkien de novo? Porque quem já leu O Hobbit sabe que tem um momento lá que eles fogem
que eles vão para as montanhas e tem os gigantes lá das montanhas, né? Tem as montanhas são elas se tornam seres gigantescos de pedra e então isso daí está presente também. E também lembra dos seres nórdicos, né? Os titãs gregos, né? Tem bastante coisa que vai lembrar, né? Que é um ser gigantesco que se mistura com a própria natureza. Ele lembra algo de humanoide, mas ele não é humano. Ele é a própria força da terra, a própria força do vento. Isso tem também lá na frente no próprio História Sem Fim, quando os ventos e os furacões e tempestades são seres é, gigantescos lá que aparecem. O gigante comedor de pedra, ele é feito de pedra, né? Ele se alimenta dos minérios e a montanha que ele vive, ela é o próprio alimento, ele come. E aí eles vão comendo, né, da montanha, eles comem muito pouco, porque é muito nutritivo para eles, mas vai ficando os buraquinhos, né? Então ela é conhecida como montanha de queijo. Isso, porque lembra um queijo suíço, é a brincadeira, né? Novamente, sempre esses aspectos lúdicos, né? Aí nós temos quem mais? O Nighthawk, que é Tingela. É o gnomo noturno. Então, de novo, É uma o imagem de Vushvazu. gnomo. Ah, Vushvazu. isso. Então, esse duende noturno, né? Ele também é um duende, mas aí ele já tem esse aspecto mais noturno. Ele voa num morcego. Ele é meio assustador. Ele até fala que ele parece uma lagarta peluda, né? Então ele parece uma Uhum. taturana. E aí a gente pode lembrar, talvez, não só de um gnomo aqui, mas de um goblin, de um hobgoblin, como eles chamam, de um kobold, que são esses serzinhos pequenos, atarracados, mas eles são mais para o lado noturno, para o lado sombrio mesmo, né? Eles têm um aspecto de sombra. Se a gente olhar um gnomo ou um duende, talvez seja um aspecto um pouco mais neutro ou luz, a gente tem esses daí de um aspecto mais sombrio que estão mais para os goblins, que a gente vê muito também em livros e histórias e fantasias de mitologia que venha da Europa, né? E então acho que são É, esses os quatro, né? se fosse fazer uma comparação também, não, é que o Vushvazu ele é muito específico, né? Mas ele estaria mais para o anão no Senhor dos Anéis e o Gluck, o pequenino, mais como o Frodo, né? Como os hobbits, né? É, Mas não é uma comparação que é, faz pela não, descrição, não. não porque no momento que o Tolkien se apropria do conhecimento todo de estudo, ele cria também, né? Então ele Uhum. cria um personagem novo, né? Ah, Então é mas isso, o vão Andy ter. também, né? Esses personagens também, né? São baseados Sim, na mitologia, mas estão já um pouco. sim, Ele mas cria acho que também em não. cima. Eu não diria que chega no ponto estilístico que o Tolkien chega de realmente criar uma mitologia nova para um Ah, não, personagem que a não. partir daquilo se torna algo como se existisse, né? Vira uma Uhum, mitologia, né? Aqui ele tá mais é um personagem de fantasia da história sem fim, mas está muito mais próximo daquele ser com as características folclóricas, né? Ainda está mais próximo, né? Não tem um background tão grande quanto, por exemplo, talvez o Atreio, que realmente é um personagem que, apesar de lembrar um indígena norte-americano, etc., ele cria todo um background diferente para aquela tribo, para aquele ser, né? Ele tem uma cor uhum, diferente, etc. Talvez esses daí ele tenha aprofundado um pouco mais uhum. para onde a gente guia agora. Então, os quatro personagens se encontram. Ah, eu ia comentar Isso. isso, acho que aí eu passo para você. Eles se encontram e a gente vai, através do olhar do Bastian que lê e desses personagens que se encontram, a gente começa a entender o que, que é esse universo, o que, que é fantasia. Um ser que, logo no início, eles já dizem que esse lugar fantasia não tem
fronteiras, né? É boundless, ele é sem fronteiras. Isso é importante narrativamente futuramente e também filosoficamente futuramente para a gente comentar. Então, é uma terra sem fronteiras. Outra coisa que a gente descobre é que esses seres não conviveriam em harmonia, então não é um lugar de harmonia, é um lugar de caos também. Então é um lugar onde você pode ter harmonia, mas também pode ter caos, e isso também é importante na narrativa e é importante filosoficamente na nossa análise, porque mais para frente a missão do Atreio tem que levar em conta isso, como a gente falou nos primeiros episódios, de não posso julgar, eu tenho que olhar com um olhar. E isso acho legal, porque tem a ver com até uma questão que você trouxe aí de um curso desse olhar de Goethe, não é? Desse olhar objetivo sem julgamento. Aí eu jogo para você essa bola. Logo que eles se encontram, né, vem a descrição de que não há harmonia entre esses seres. E essa palavra não há harmonia entre eles. Inclusive, é comum que haja batalhas e guerras, né, de centenas de anos entre as diferentes espécies em fantasia. E nem todos os seres são tão honrados. Existem ladrões, existem seres perversos e cruéis, enganadores. Inclusive, ele fala o próprio fogo fato, né, que engana as pessoas, tal. Não vem de uma família muito nobre. É assim que ele descreve. E aí, o que acontece é que todos eles carregam uma bandeira branca, né? Porque eles estão ali como mensageiros do seu vilarejo, né? Do seu espaço sem fronteira ali, da sua região, e eles estão a caminho da torre, né? Do local onde a imperatriz mora, né? Eles estão a caminho desse desse encontro com a imperatriz. Eles querem encontrar com ela para dizer que algo está acontecendo de errado do lugar de onde eles vêm. E é muito curioso, porque o livro começa com algo que não está certo acontecendo, algo que está caótico acontecendo nos diferentes lugares, e ao se reunirem ali, né, em prol de buscar uma resposta para o que está acontecendo, aquilo que não era comum, a harmonia que não era comum se torna possível, né? Então existe uma harmonia momentânea entre esses seres e apesar de um pouco desconfiado em alguns momentos e eles vão ter, né, esses momentos, eles estão ali em harmonia, todos com a bandeira branca, porque estão buscando, e aí eles começam a conversar, a se conhecer, a gente vai descobrindo um pouquinho do lugar onde cada um vem, e aí todos eles trazem a mesma mensagem, né? E aí, isso do olhar que o Faruq trouxe, eu vou fazer um curso, vou dar um curso no Instituto Dédalus sobre a fenomenologia goetheana, que é uma forma de observação dentro da antroposofia, e os dois primeiros passos dessa observação a gente deve fazer distanciado do observado, né? A gente deve se distanciar emocionalmente. E é muito difícil fazer isso, né? É muito difícil olhar com objetividade. E o Faruq trouxe isso porque eles vão passar por esses processos, né? De aprender sobre o diferente, de olhar para o outro, de não usar do julgamento, né? Isso vai permear a narrativa, né? Então, é um processo, acho que eu diria, muito humano, né? Assim como na introdução a gente fala das paixões humanas, observar a partir do nosso filtro é humano, né? E o exercício de, não diria suprimir, mas de talvez amenizar, né, os nossos julgamentos, é uma batalha diária, né? Muito legal. E isso é importante, porque, novamente, né, quando a gente analisa uma obra, isso é muito legal. A gente não percebe isso quando a gente está só lendo por prazer, mas inconscientemente o autor já está colocando sementinhas, né? Então, as Uhum, importâncias boa. que vão ter de todas essas sementinhas que mais para frente vão germinar e vão causar na gente efeitos de sentido que provavelmente o autor
objetivamente queria que causasse, né? Então ele quer colocar essa questão do diferente, ele quer colocar essa questão da gente precisar ter um olhar sem julgamentos, isso vai vindo ao longo, né? E aí a fantasia representa esse mundo onde você é como se fosse um mundo sem véus, então, como se fosse o paralelo espelhado do mundo humano, onde nós colocamos as máscaras, e lá não tem máscara, então não tem como ter véu, né? Você está vendo de fato o gigantesco come pedra versus o pequenino numa lesma, e aí, você vai conviver ou você não vai? Como é que vai ser isso? A realidade está posta nua, desvelada. E aí acho que a gente caminha. Quer fazer um comentário? Só para a gente caminhar também, eles se encontram em torno da fogueira. Eu acho que isso também é uma imagem muito bonita de ancestralidade, né? Eles estão a caminho e aí eles param porque está escuro. Então, e aí eles têm nessa conversa ali, que eles vão descobrir que todos carregam a mesma mensagem, eles falam, então a gente tem que ir, tem que correr, né? Ele fala, não, mas não dá, tá escuro. Ah, não, mas eu não vou esperar você, você deve ser lento, né? E acaba que eles se separam, e aí o pequenino, né, que vai no caracol é o que vai chegar primeiro lá, e a gente vai chegar lá no final do capítulo que a gente chega já. Mas nessa conversa, nessa mensagem que eles carregam, eles vão descrevendo, né? O Fogo Fatum vai descrever, né? O primeiro que descreve para a gente, 3 já estão ali, né? Os outros 3, o Fogo Fatum chega e descreve, e conforme ele vai descrevendo, os outros vão fazendo perguntas, e a gente vai entendendo que o nada está tomando conta de tudo, né? E ele fala que não há palavras para descrever esse nada. Então, e aí alguém pergunta, eu acho que é o Gluck que pergunta, é como se você olhasse e fosse cego, né? Eu acho essa imagem muito potente, assim, porque é isso, não é que algo está tomando conta, é realmente o nada, né? Você não vê, né? Então, ele vai contando que isso começou a se aproximar e foi crescendo e está tomando conta, né, do pântano onde ele vive, e os outros dizem que a mesma coisa aconteceu nas suas regiões. E aí eles partem separados, né? Eles se separam. E nesse questionamento, é o momento que o Bastian volta e faz uma pequena reflexão ali sobre, uau, esse livro, então, é um livro do tipo que eu gosto, porque eu não gosto de livro monótono, eu não gosto de livro que ficam descrevendo coisas chatas ou pessoas com vidas enfadonhas, né? Ele gosta de histórias empolgantes, ou então livros que tentam convencer a gente de coisas, né? Ele fala que não gosta de livro que tenta convencer a gente de coisas. Eu Isso é achei muito muito legal legal. esse detalhe importante. E aí Eu ele fala, queria então, comentar nesse detalhe depois. não, rapidinho, só para engatar mesmo. E aí ele percebe que é isso e que ele é bom nisso. Ele é bom em imaginar, ele é bom em criar. Então ele esquece tudo ao redor dele, né? E ele vai se apropriar do livro. Ele fala que ele descreve como se ele estivesse sentindo, ouvindo as vozes, como se ele pudesse ouvir o vento, como se ele estivesse dentro do livro, como se ele pudesse sentir o cheiro do musgo e da terra. Aí, nesse envolvimento dele, a gente volta para a chegada deles lá na Torre de Marfim. Mas, antes, né, dessa chegada, o Baixo ainda fala que os amigos devem estar na aula de estudos da natureza, mas lá eles só estão vendo teoria. E eu aqui em fantasia estou sentindo tudo isso, né? Toda essa descrição da natureza que ele faz ali é ele vivenciando, né? E não só na teoria, como os amigos provavelmente estariam na aula agora, sentados, né? Eu gosto muito dessa pequena reflexão que ele faz aqui nesse momento. Eu acho, na verdade, essencial. Acho que tem tudo a ver com a história sem fim, né? Com um dos caminhos aí, de chaves de leitura dessa história sem fim, dessa obra, que é justamente essa imaginação ativa, essa criatividade, né? Esse reencontro com a criatividade, esse também valorizar
o poder da imaginação, valorizar o poder do sonho, valorizar o poder de ver com vida a fantasia e entender que ela é saudável. Isso também é uma sementinha que lá na conversa do Atreio com o lobo, a gente vai entender melhor, né? Então, por que que eu estou dizendo agora que é saudável imaginar, que é saudável sonhar, que é saudável ter essa criatividade ativa? E lá no Lobo a gente entende melhor isso, então na própria narrativa, no próprio livro, né? E vai ser legal quando a gente chegar para falar disso. Eu gostaria de repassar essa partinha porque eu acho muito importante. Os pensamentos de Bastian voltaram para a realidade porque tocou o relógio. Aí ele Foi. coloca isso que a Ana falou, não gostava dos livros que com mau humor e acidamente narravam acontecimentos absolutamente vulgares da vida absolutamente vulgar de pessoas absolutamente vulgares, ou seja, da vida cotidiana, sabe? É, eu também nunca gostei, pessoalmente, nunca foi a minha preferência a leitura de livros mais realistas, né? Uma questão que eu sempre pensei que era um problema meu, enquanto pessoas próximas se deliciavam com livros mais pautados na realidade, eu me deliciava com os livros de fantasia, né, de universos fantásticos. E a sociedade automaticamente já estigmatiza e coloca as pessoas que gostam mais desse tipo de literatura como alguém que está fugindo da realidade, né? Uhum. Sendo que, na verdade, a gente está elaborando a nossa realidade a partir desse universo fantástico e precisamos disso para a saúde mental, inclusive. Claro que se instalar nesse universo e ficar perdido lá, aí vira o outro lado da moeda. Você vai ficar numa loucura aí em tempo real, né? Vivendo uma realidade inexistente. Mas se isso for utilizado de uma maneira que te alimente animicamente, que é uma questão que a gente fala muito, né, aqui no Instituto Contos Ancestrais, através dos estudos da antroposofia, dos estudos que a Ana traz, isso já não vai ser essa, então não é a abordagem de eu fugir da realidade, mas a abordagem de eu me alimentar desse universo que faz parte, é o outro lado da moeda da minha psique, né? É o lado inconsciente. Então, ele fala é, que Bastian preferia os livros emocionantes ou divertidos, ou que falavam a imaginação, livros que contavam as aventuras fabulosas de criaturas fantásticas, e em que se podia imaginar tudo o que se quisesse. Por isso ele sabia fazer, talvez a única coisa que soubesse fazer bem, imaginar. Olha que lindo, né? Ele sabia fazer bem, a única coisa que ele sabia fazer bem, imaginar. E imaginar com tanta clareza que ele era capaz de ver e ouvir, né? E isso é importantíssimo para a história, para a narrativa, para o arco do próprio Bastian e para a gente, enquanto leitor, né, saber que simplesmente a capacidade de poder imaginar. E aí hoje trago para a nossa vida contemporânea, pensando na escola, pensando na educação, né? O quanto a gente está tentando se distanciar do celular, das mídias, das redes sociais, porque elas roubam da criança e do adolescente a capacidade de imaginar. Porque essa capacidade de imaginar precisa que tenha um espaço vazio para que a minha mente complete. Né? E aí eu vou passar já para a Ana, porque ela pode completar melhor isso. E, e como eu estou em contato com uma, uh, um conteúdo vulgar, um conteúdo exorbitante, excessivo, que já traz todos esses espaços completos, né? Ele não sobra, não sobra espaços vazios para que eu complete com a minha imaginação. Tudo já está dado, eu só tenho que receber de uma maneira totalmente passiva, sem ativamente, né? Sem uma imaginação ativa. E isso empobrece a minha capacidade até cognitiva de criar soluções criativas para as coisas, né? E de olhar a vida até
com criatividade naqueles momentos difíceis que eu vou precisar de um olhar talvez mais criativo, no sentido de que crie possibilidades. Eu estava justamente pensando nisso quando estava escrevendo, porque estava pensando qual a diferença, né, de viver no mundo da imaginação e de viver no mundo dos jogos, por exemplo, né, que é uma coisa que as pessoas falam, ah, mas é só um joguinho, né, a criança está no celular, mas é só um joguinho, não tem nenhum problema, não tem nenhuma. Mas é justamente esse lugar de, entre aspas, zona de conforto que a gente coloca o cérebro, né, no exercício imaginativo mesmo. Então, é como se esse campo, né, da criatividade fosse um músculo que precisasse ser exercitado. E se ele recebe sempre tudo pronto, ele não faz essa força, ele não tem a desenvoltura para fazer esse movimento que seria natural, né? Assim como qualquer músculo sedentário, né, que não se coloca em atividade, não faz aquilo que ele veio para fazer. Né? O corpo é orgânico como um todo, até as estruturas neurológicas também. E enfim, ele volta então, né, nessa descrição dele de conexão ali com a imaginação e com tudo que ele vai descrevendo e como ele está sentindo tudo aquilo, ele chega lá na planície onde fica a Torre de Marfim, e aí ele vai descrevendo, né, que é um labirinto gigantesco e que a torre está no meio, mas não é para a gente se enganar, não é uma torre qualquer, né? Ela conforme você vai se aproximando, você vai vendo que ela é muito grande, são várias torres numa única torre, né? E ao centro está a Torre de Marfim, que é onde fica a Imperatriz. E é possível ver animais mitológicos por ali, unicórnios, até a fênix. E eles vão encontrando vários outros seres ali, quem chega, né? Quando a gente chega no início do capítulo e encontra os 4 personagens na floresta, a gente vê o Fogo Fato e aí vê pelo olhar dele. Agora, nesse momento, a gente vê o Vushvasu e vê pelo olhar dele. Então ele vai chegando voando, né? Ele acha que ele é o primeiro a chegar, ele chega voando, então a gente vê essa vista panorâmica que ele vai descrevendo, e aí ele vê, né, que a torre de marfim ela tem as pétalas, né, que ao luar, né, na lua cheia, elas se abrem, a imperatriz senta no meio, enfim, ele vai fazendo essa descrição muito bonita desse momento. E ele fala que ele viu um unicórnio e que ele viu algo que ele acha que era uma fênix, mas ele não tem certeza e ele não quer parar para voltar porque ele está com pressa. E aí ele vai chegando e vai trazendo para a gente a construção desse espaço mesmo, de como que são as ruas, né? Os formatos, ele vai descobrindo ali que, na verdade, não eram só os 4, tem muitos outros. É, todos os seres de fantasia. É aí que a gente tem uma noção desse perigo que corre todo esse universo, né, fantástico sem fronteiras, que o nada está assolando todos os povos deste universo, né? E aí que a gente já tem a noção de qual é a jornada que o nosso herói se colocou, né? Ele ainda não tem noção disso, mas ele já tinha lá no capítulo anterior de introdução percebido que algo mudou nele, que ele foi impulsionado a tomar uma ação que já o colocou na jornada. Então a jornada já começou. Agora esse herói começa, ainda não sabe, mas ele começa a entender essa jornada, né? Então entender que esse mundo todo corre perigo. E a gente falava, né? Que mundo é esse? Esse mundo da imaginação, esse mundo do sonho, esse mundo fértil da criatividade está correndo perigo. Quer coisa mais atual? Né? Está correndo perigo, nós sabemos que está e nós vivemos essa realidade, né? Então é muito importante a gente entrar em contato com essa narrativa, porque a gente está entrando em contato com a nossa narrativa, né? Nós estamos vivendo isso.
E será que a gente vai permitir que esse nada se apodere? Pois ele vem se apoderando, né? E aí eu queria colocar, pode falar, porque depois eu vou colocar, vou sair um pouco, já vou começar a entrar na questão dos significados dessa Torre de Marfim, Não, vamos lá. Então vamos entrar, porque eu quero trazer uma descrição, mas eu acho que vai estar aí no meio. Vai, manda ver. Tá, então aí, pesquisando, a gente tem algumas coisas interessantes. Então, primeiro que ele chama o topo da torre, que é a casa da Imperatriz, onde mora ela, que é no topo dessa torre imensa, gigantesca, que parece uma montanha, não parece exatamente uma torre, mora muita gente, muitos seres lá, então é meio que uma cidade em formato de caracol que sobe e some lá em cima, né? Então, lá em cima, num pavilhão de magnólia. Então, ele traz o nome pavilhão e ele traz a descrição de uma flor que chama magnólia. E é lá que mora, em um botão que se abre em dias de luz, né, da lua. é, ele se abre, né, como pétalas, e a gente poderia ver essa imperatriz lá na sua casa quando esse pavilhão se abre, se desabrocha. Então tem tantas coisas acho interessantes para mim aí, porque por eu ter formação da mitologia, da cultura e língua chinesa e ter estudado bastante essa parte oriental, é, essa parte sempre me tocou de um jeito diferente. Por que pavilhão? Por que magnólia? Estranho. Eu sempre achei estranho, né? Mas eu nunca pesquisei. E aí, como a gente está aprofundando, eu fui pesquisar, né? Eu realmente percebi que magnólia costuma ser um símbolo mais ligado ao Oriente, ao Extremo Oriente, pensando a Ásia mesmo, né? É uma flor que aparece mais nas narrativas daqueles povos. Então, sim, não era à toa que eu tinha uma sensação de que trazia algo oriental aí, né? Um elemento oriental. Então a gente estava até agora falando de elementos que ele traz em fantasia que são de mitologia germânica, por exemplo. Aí de repente eu tenho a flor de magnólia, me cheirou meio estranho. Isso é germânico? Isso é a mitologia lá europeia? Não parece muito. Apesar de ser só uma flor, por que que ele escolheu a magnólia e não outra? E de fato tem mais conexão. E aí a outra palavra que me chama até mais atenção é o pavilhão. Aí eu vou trazer aqui o que eu encontrei com esse sentido, né? Essa Pav... flor de magnólia, ela tem um cheiro delicado também, né? Ela tem, geralmente ela é branca, existem modificações, mas geralmente ela é branca e ela tem um cheiro delicado, então ela traz também uma coisa de pureza, né? De Isso, e também ele fala dessa cor do marfim, que é quase feérica, isso. né? Que é quase do mundo das fadas, de um mundo outro, né? De uma outra dimensão. E olha só que interessante, quando eu encontrei o significado etimológico da palavra pavilhão, eu falei assim, nada é à toa, né? Construção artística de um escritor, né? É, pavilhão vem do latim papilio, que significa borboleta. Então a gente utiliza esse nome Ah, para essa. papillon, em francês, papillon. Exatamente, que vai para o francês como papillon e vai para o português, por exemplo, como pavilhão. Então, na verdade, por que que remete à borboleta? Porque de cima ou de longe a gente vê o pavilhão como uma construção que parece leve, ele é mais aberto, parece mais delicada. Então, faz sentido total que uma construção que remeta uma flor delicada, de um aroma delicado, de uma pureza, né? Remete à pureza também, seja uma construção arquitetônica como um pavilhão. E pavilhão, quando a gente vai para a China, por exemplo, várias traduções de lugares arquitetônicos, né, palácios, lugares que a gente encontra lá, tem essa tradução em inglês como algo como um pavilhão mesmo, eles dão esse nome. Então, esses lugares mais abertos que a gente encontra em jardins, por exemplo, num jardim chinês, por exemplo. Isso tem no Japão também, pavilhão dourado, pavilhão de prata, que tem isso na arquitetura japonesa, né? E aí, em chinês seria o nome Tin,
e no chinês seria Tengen ou Shinden. Então eles têm um nome para esse tipo de construção e ele traz esse nome pavilhão. E geralmente estão nos jardins Zen, né, nos jardins japoneses, que são. O próprio jardim é uma obra de arte do homem junto com a natureza, né? E faz todo sentido novamente, porque para chegar na Torre de Marfim, eu tenho que passar por um jardim, que é um labirinto também. Então eles chamam de labirinto, mas aí o próprio autor descreve. Ah, é chamado de labirinto, mas na verdade é um jardim. Aí ele vai descrevendo esse jardim e diz: é um lugar para brincar, não é um lugar para as pessoas de fato se perderem, mas forma de tão extenso um labirinto e no seu centro essa torre. Isso também me chamou muito a atenção, essa questão do labirinto, né? Que no centro tem essa torre, e é uma torre onde mora essa essência pura que, que, que dá, que dá vida para todo o universo, né? Um centro de comando que dá vida para todo o universo da imaginação, dos sonhos, dessa fantasia. E eu me lembrei da Westworld, Era que exatamente o que eu estava pensando. porque quando eu fui vendo essa coisa, ele fica descrevendo essa coisa em caracol, esse labirinto que chega num centro. Eu me lembrei muito do Westworld, eu acho que é o segundo ou o final da primeira temporada, onde o robô finalmente descobre a consciência, e aí eles até mostram um joguinho que a bolinha tem que chegar no centro, né? E por mais que não seja exatamente isso, obviamente, dá pra gente fazer essa correlação, né? Sim. Com o E centro de consciência. o labirinto do Minotauro, ele é o labirinto que leva para o outro lado, né? Ele é o labirinto para o escuro, para o submundo, né? Onde tem uma figura monstruosa, né? Lá tem a Imperatriz Menina, super pura, branca, e o Minotauro vai para o outro lado. Mas eu também estava no Westworld aqui pensando é, nesse jogo, né, que leva para esse centro, aquele jogo, né, de acertar as bolinhas, assim, e fiquei pensando que isso lembra o desenho do cérebro, né? E como que a gente, e é esse centro, né, ali do sistema nervoso, né, que tem essas ramificações, né, labirínticas, né, que E se lembra conectam até alguma coisa do ouvido, né? Que é essa questão do labirinto, né? Então talvez dessa também. história É. que eu ouço e que entra e aí entra aqui para, né? Aí nós estamos, quem estiver acompanhando está viajando com a gente, tá, gente? Essa é a parte totalmente viagem, que eu acho que é o legal. É isso, é sobre isso que o Bastian está falando e é isso aqui que a gente está fazendo. Nós Uhum. estamos simbolizando, nós estamos viajando na maionese com o prazer de se alimentar dessas imagens, se alimentar desses símbolos, né? Porque a gente está alimentando a nossa mente conforme a gente está falando sobre isso, né? A gente fala de tantas vulgaridades, como dizia no livro, a gente só fala disso, só fala do ordinário, só fala da vida real. Em que momentos a gente para a gente falar dos sonhos, para a gente falar da imaginação, para a gente falar desse outro lugar que nos alimenta, né? Que alimenta a nossa cultura, que alimenta a nossa vida cotidiana. Então é muito lindo. Eu também penso nesse lugar de encontro do self, pensando agora numa leitura psicológica, né, junguiana, né? Então esse lugar que eu vou me aproximando do meu centro, né? E fala lá, ela não precisa de proteção. Ela não é um labirinto para as pessoas não chegarem a ela, pois não é necessário, né? Pois todos os seres desse universo simbólico aí respeitam ela, né? E isso vai ser importante mais para frente. Uhum. Então era isso que eu queria trazer sobre a flor de magnólia, sobre o labirinto. Eu fico feliz com isso para o capítulo. Tem muita coisa por vir com o Atreio no próximo. Então quem está acompanhando com a gente vai encontrar o grande herói no próximo capítulo, que, nossa, é um personagem muito bacana, né?
E é muito diferente do livro, do filme, né? O livro, essa parte é muito legal. Mas não, eu ainda queria acrescentar uma coisa importante que me marca aqui nessa chegada, né? Que ele não chega e vai direto até a Imperatriz, né? Tem todo um universo para chegar até lá. E ele é recebido por cavaleiros, né? Os criados que vão pegar os animais, as montarias, e vão acolher, vão cuidar. Tem todo esse acolhimento dos que chegam, então eles são recebidos e há um silêncio muito grande. Aí ele vai descrevendo os vários animais, as várias coisas, e ele fala: era para ter um alvoroço de vozes, mas está um silêncio, porque ele descobre ali, né, que ele não vai poder falar com ela, e tá todo mundo esperando para falar com ela, porque ela tá doente. E aí fica a pergunta, né? Talvez o nada seja a causa? Existe alguma relação com o nada? Alguém já sabe a natureza dessa doença, a natureza e qual a cura para isso? Então ficam esses questionamentos pairando no ar nas conversas desses seres que estão ali no entorno, mas que não chegam, né, direto até lá. Eles estão. E quando ele descreve a corte, eu até anotei, porque eu acho tão bonito todos os personagens que ele descreve. Ele fala: há camareiros e criadas, mulheres sábias e astrólogos, mágicos e bufões, mensageiros, cozinheiros e acrobatas, equilibristas, contadores de histórias, arautos, jardineiros, vigias, alfaiates, sapateiros e alquimistas. É, Então, todas essas profissões primordiais, né, e que manipulam os elementos, né, e transformam através das mãos, e que cuidam, e que nutrem, e que criam o mundo. São todos eles, de alguma forma, com magia ou com elementos da natureza, sim. criadores, né? E isso me encanta, assim, Com essa a descrição. intuição, né? Muitos manipulam muito bem a intuição, né? O mágico, o tarólogo, né? O oraculista tem isso daí também. Então também essa manipulação simbólica de algo que eu não toco, mas que é preciso também, né? Vários E aspectos, né? me sinto um pouco contemplada, Eu né, nessa também me senti. sua Toda vez que eu descrição, li ou ouvi no audiobook, eu pensava, eu né? estou aqui, em algum. Eu Faço também parte da moro. corte, Eu faço parte da corte. né? Eu estou mais próximo da Imperatriz. Não que isso signifique estar mais próximo do meu self, pois Ai, fiquei isso até cada um arrepiada. de nós é. Mas eu estou mais próximo de uma fonte primordial, né? E é isso que a gente busca, é isso que a gente gostaria de trazer para quem está ouvindo, né? Nosso podcast não é simplesmente contando a historinha de um livrinho, né? É se aprofundando, é mergulhando nesse lugar, buscando a bênção da Imperatriz Menina e falando, permita, né, que a gente também se alimente desse alimento que você, né, nós estamos gravando no Dia das Mães, vou aproveitar, me veio agora, né, a Imperatriz Menina, é feminina essa figura que alimenta todo o universo fantástico paralelo que alimenta todo a nossa psique, que alimenta toda a nossa imaginação, nossos sonhos. Então, acho que é isso. Feliz Dia das Mães para todas as figuras arquetípicas e reais que, através das mãos e da intuição, tanto alimentam a nossa vida. Acolhem, acolhem, abençoam, né? É, E por fim, no final, a última frase do capítulo é então é, os quatro mensageiros se tornando amigos e permanecerem juntos a partir de então. Né? Essa é a última frase do capítulo. agora eu estou arrepiado eu. Vamos terminar aqui? Vamos deixar o gostinho de quero mais? Vamos encontrar o Atreio na próxima? Certo, até breve. Até, pessoal. Tchau. Vejam mais conteúdos na nossa página, no nosso canal do YouTube, nossa página do Instagram. E fiquem atentos que Ajudem. logo tem novidades. Sim, e ajudem a compartilhar, né, com pessoas que se interessam pelo tema, que gostam dessas imagens simbólicas e de encontrar caminhos de reconexão através dessas narrativas tão profundas. Tchau, até o próximo.